Josué, o capítulo 24, nós leremos dois versículos, o versículo 14 e o versículo 15. Josué, capítulo 24, o versículo 14 e o versículo 15. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E eis aqui eu hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra caiu de todas as suas palavras. Falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. E será que assim, como sobre vós vieram todas as boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de toda sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Queridos, culto ao vivo é assim mesmo, é falta de óculos. É o capítulo 24, versículo 15, 14 e o 15. Amém? Então vamos lá novamente. 24, 14 e 15, que diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses de quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos todos repetirmos essa parte B, que é muito conhecida. Já vi muitas pessoas recitarem, vamos lá? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza. Josué, o capítulo 24, amém? Glória a Deus. Queridos, nós sabemos que a nossa caminhada não é fácil, né? A caminhada da nossa vida não é fácil. E nós caminhamos e nós criamos dentro de nós aquela expectativa: será que eu estou caminhando no caminho certo? Será que eu estou trilhando no caminho certo? Será que eu vou chegar aonde eu quero chegar? E nessa questão toda, nesse questionamento todo, nessa luta, né, de estar caminhando, de alcançar um objetivo, de chegar em determinado lugar, muitas pessoas se perdem, né? Muitas pessoas trilham por caminhos que acabam se perdendo a direção da sua caminhada. Queridos, a palavra do Senhor, no livro de Josué, nos fala de uma caminhada de um grande povo, escolhido, separado e chamado por Deus. E em determinado momento da vida do povo de Israel, embora eles estivessem aqui vivendo um momento de paz, um momento de tranquilidade, ali no capítulo 23 nós podemos ver, o comecinho fala que a paz estava reinando sobre Israel. O povo estava vivendo um período de tranquilidade. A gente sabe que no decorrer da caminhada do povo de Deus, foram muitas batalhas, inúmeras batalhas, mas Deus estava sempre adiante do povo, indo adiante do povo, concedendo grandes vitórias. E aqui o povo estava passando por um período de paz, um período de tranquilidade, mas Josué, que foi um grande líder, que era no momento um líder do povo de Israel, sabemos que Josué ele veio para suceder, ele veio depois de Moisés, depois da morte de Moisés, e Josué via que reinava ali uma paz aparente no meio do povo. Olhando, o povo estava tudo tranquilo, mas como um bom líder que Josué era, como um bom líder, ele estava vendo, ele via que o povo não estava bem. Ele via que o povo não estava bem. E Josué, ele percebe, né, que estava chegando o finalzinho da sua carreira, estava chegando o finalzinho da vida de Josué. Josué que conquistou grandes batalhas, teve grandes conquistas, e aqui no capítulo 23 ele percebe e ele ajunta o povo, reúne o povo para estar ali ministrando uma palavra ao povo.
E Josué, quando ele reúne o povo, ele se coloca ali, ele se posiciona, reúne todos os líderes, toda a liderança, e ele tinha uma grande preocupação em saber como estava o relacionamento do povo com Deus. Ele tinha essa grande preocupação. E quando ele reúne o povo ali, Josué ele começa falando dos grandes feitos que o Senhor havia proporcionado, das grandes vitórias que Deus tinha dado ao povo de Israel. A gente pode ver ali no capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 3, Josué ele começa a levar o povo a observar as bênçãos e as vitórias que o Senhor tinha concedido. E diga assim, o capítulo 23, você pode acompanhar na sua Bíblia, o versículo 1, o 2 e o 3. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já era velho e entrando em dia, chamou Josué todo Israel, e os anciãos, e os cabeças, e os juízes, e todos os oficiais, e disse-lhes: eu já sou velho e entrando em dias, e vós já tendes visto o quanto o Senhor vosso Deus fez em todas essas nações por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. E aí Josué ele começa falando dessa forma com o povo. Olha, estamos reinando um momento de paz. E vocês podem ver tudo o que o Senhor fez por vocês, tudo que o Senhor fez contra as outras nações, entregou às outras nações por amor a vocês. É isso que Josué estava falando. Ele começa mostrando para o povo os benefícios, as bênçãos, as conquistas que o Senhor havia concedido ao povo. E queridos, e quando Josué ele começa a falar, levando o povo a reconhecer as bênçãos, as conquistas, as vitórias, Josué, ele é uma sabedoria muito grande do líder, né? Antes de confrontar o povo, ele começa a mostrar o que Deus havia feito. Por quê? Porque ele já havia percebido que o povo não estava bem. Mas ele começa ali chamando a atenção para o povo, falando das maravilhas que Deus havia concedido na vida do povo. E queridos, vamos abrir um parênteses aqui. Se nós pararmos para olhar nossas vidas, né, você fazer uma retrospectiva da sua vida. Olha o que Deus já fez na sua vida. Olha o que Deus já fez por você. Olha o que Deus já fez por mim. Olha o que Deus já fez por nós. Né? Se nós abrimos aqui a oportunidade para falar, eu sei que tem muitas bênçãos, vocês podem contar inúmeras coisas que o Senhor já fez, que o Senhor já concedeu a vocês. Amém? E queridos, na vida do povo de Israel não foi diferente. Deus havia feito grandes coisas na vida do povo de Israel. Mas Josué também, ele lembra o povo sobre o caráter de Deus. Ele mostra as conquistas, o que Deus tinha feito, que Deus já tinha combatido ali com nações por amor do povo. Mas ele começa a mostrar também o caráter de Deus. E a primeira coisa que eu quero destacar, que ele fala sobre o caráter de Deus, ele fala o seguinte: Deus, ele é fiel. Um Deus que é fiel, que cumpre o que promete. O versículo 14, o capítulo 23, o versículo 14, ele fala, ó: e eis aqui, eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis em todo o vosso coração, que com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras, que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas caiu, uma só sequer. Então Josué está falando, olha, o nosso Deus é um Deus fiel. Ele começa a mostrar para o povo o caráter de Deus. Olha, Deus ele é fiel. Tudo aquilo que ele prometeu que ia fazer na vida do povo, tudo aquilo que ele prometeu que ia fazer nas nossas vidas, ele cumpriu. Nenhuma das palavras que Deus falou, nenhuma delas se perdeu, nenhuma delas caiu. É isso que Josué está falando. Então, a primeira coisa que ele mostra aqui, o caráter de Deus. Que Deus, ele é fiel. Amém, igreja? Deus é
fiel. Amém. E eu quero te falar nessa noite, o que Deus prometeu para você, Ele vai fazer. Amém? Porque Ele é um Deus fiel. Nenhuma da sua palavra se perde, ela cai, ela fica vazia. Se Ele prometeu, pode esperar que Ele vai cumprir na sua vida. Amém? Glória a Deus. O segundo caráter de Deus que Josué expõe, ele fala o seguinte: Ele é um Deus que deseja exclusividade. Josué, ele fala, olha, Deus é fiel, tudo aquilo que Ele prometeu, que Ele nos prometeu, Ele cumpriu, mas Ele é um Deus que Ele exige exclusividade. E o que é exclusividade? Deus, Ele separou aquele povo para Ele, o povo de Israel, foi um povo separado exclusivamente para Deus. É no capítulo 23, do versículo 6 ao versículo 11, que é uma leitura um pouquinho extensa, mas Josué diz o seguinte: por isso, amem somente o Senhor nosso Deus. Deus, Ele não aceita dividir a nossa devoção com outros. Nada nem ninguém pode ocupar em nossas vidas a posição e o lugar de Deus. É isso que Josué ele vai falando um pouco. Olha, o nosso Deus, Ele é fiel, tudo que Ele prometeu para vocês, Ele cumpriu. Mas o nosso Deus, Ele é também um Deus que Ele quer exclusividade. Ele não aceita que nada na vida de vocês venha ocupar o lugar dEle. Ele quer ocupar e Ele tem que ocupar o primeiro lugar nas suas vidas. E Josué ele continua destacando mais uma qualidade do caráter de Deus. Ele fala, Deus é fiel, Deus, Ele é um Deus que exige exclusividade. Depois ele fala o seguinte: um Deus amoroso, porém justo. Repete comigo, vamos lá? Um Deus amoroso, porém justo. E aí ele fala no capítulo 23, do versículo 12 e o versículo 13, eu faço questão de ler para os irmãos, olha só, nós não podemos esquecer. Às vezes nós pregamos só o amor de Deus, mas esquecemos de pregar a justiça do Senhor. Olha o que a palavra nos diz no versículo 12 e o versículo 13. Porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto dessas nações, e ainda ficou convosco, e com ela vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e a elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir essas nações de diante de vós, mas vos serão por laço, por rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Meu Deus, aleluia. Queridos, Josué fala, Deus ele é fiel, Ele quer exclusividade. E depois ele fala, olha, esse Deus que quer exclusividade, Ele é amoroso, mas Ele é justo. Ele é justo. E Ele fala, olha, se vocês saírem da presença desse Deus, se vocês se misturarem, se contaminarem com as pessoas dessa terra, vocês vão perder essa proteção, essa segurança de Deus. É isso que Ele está falando. Estou resumindo o que Ele está falando. Ele fala, ó, e vocês vão sofrer de uma forma, ele até usa uma palavra aqui doída, mas a gente pode até imaginar, ele fala, olha, ele não continuará a expelir as nações diante de vós, mas vós terão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, os espinhos aos vossos olhos. Queridos, quando entra uma sujeirinha no nosso olho, incomoda demais, não incomoda? Quando entra um cisquinho, incomoda. Agora imagine um espinho no olho. Josué, ele ilustra que se o povo se afastasse do caminho do Senhor, a vida dele seria difícil, seria doída, seria amarga, seria sofrimento. Imagine um espinho no olho, a dor como a pessoa sente, né? A dor que a pessoa deve sentir. É isso que Josué está falando. Ó. Se vocês se afastarem, vocês vão ter um sofrimento. Vocês vão sofrer longe da presença do Senhor. Se vocês se afastarem da presença dele, se misturarem, vocês vão sofrer, vocês vão ser açoitados, vocês vão ser como presa, vocês vão ser presa fácil para os inimigos, para as outras nações. Nós jamais devemos esquecer que o nosso Deus, ele é amor,
mas ele é justo. Essas são algumas qualidades do caráter de Deus que Josué estava expondo para o povo. E ele continua falando, esse Deus que ele é fiel, esse Deus que ele deseja exclusividade, porque ele separou um povo só para ele é amoroso, porém justo, e depois ele fala, um Deus poderoso, que interferiu na história do povo a favor deles. Querido, Josué fala, esse Deus, ele é poderoso, porque ele interferiu em toda a história a favor da vida de vocês. Está lá no capítulo 24, o versículo 11 ao versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: e passando vós do Jordão, e vindo a Jericó, e habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus e os perizeus, e os cananeus, e os heteus, e os gigazeus, e os heveus, e os jebuseus, porém os dei na vossa mão. E enviei verpões diante de vós, que vos expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra que não trabalhaste, e cidades que não edificaste, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Olha que maravilha. E Josué, ele fala, olha, esse Deus, ele é poderoso. Sabe por quê? Porque todo aquele povo de Jericó que veio contra vocês, fui eu que destruí eles. Olha, não pensa que foi o arco, a espada de vocês, que não foi não. Foi as mãos do Senhor que deu essa vitória para vocês. É isso que Josué está falando com o povo. E ele continua falando o seguinte, olha, as cidades, não foi vocês que edificaram. As vinhas, os olivais, não foi vocês que plantaram. Foi a boa mão do Senhor que estava ali. E vocês desfrutaram de tudo. E querido, Josué, ele fala de tudo, ele vai falando do caráter de Deus, da bondade, de tudo de Deus. E aí chega no versículo que nós lemos, no versículo 14 e o 15 do capítulo 24. Depois que Josué ele expõe tudo para o povo, aí ele fala essa forte palavra. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade, com verdade. E deitai fora todos os deuses aos quais serviram os vossos pais além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Aí ele fala, eu, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus. Eu, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, louvado e engrandecido seja o nome de Deus. Nessa noite, diante dessa palavra que Josué expôs, colocou ali diante do povo, eu quero meditar com os irmãos, nós vamos estar meditando juntos, em cima desses dois versículos. Nós fizemos essa introdução para vocês conhecerem o poder desse Deus que nós servimos. Amém? Glória a Deus. E a palavra que o Senhor me deu nessa noite, em cima desses dois versículos, o que tem impedido a sua família de servir ao Senhor. O que tem te impedido de servir ao Senhor? Diante de tantas maravilhas, de tantas coisas que o Senhor já fez na sua vida, que o Senhor está fazendo na sua vida, e o que Ele ainda vai fazer. O que tem te impedido de servir o Senhor verdadeiramente? É isso que Josué estava falando com o povo. Olha o que o Senhor já fez. Ele nos chamou, nos escolheu, somos um povo exclusivo dele. Mas o que ainda tem atrapalhado vocês, a sua família, de servir a esse Deus? Primeira coisa que eu gostaria de destacar nessa noite. Primeira coisa que estava atrapalhando o povo de verdadeiramente servir ao Senhor. Está no versículo 14, onde Josué fala o seguinte: servir a outros deuses, servir os deuses dos seus antepassados. Ele falou o seguinte, olha, deitai fora os deuses ao qual serviram os vossos pais da além do rio no Egito. Queridos, o que estava atrapalhando o povo, como nós falamos no começo, aparentemente o povo estava reinando, a paz estava reinando no povo de Deus, estavam com a vida tranquila, mas Josué, que era um bom líder, ele viu que, na verdade, o povo não estava bem.
E ali ele fala, ele coloca diante do povo, chama a atenção do povo, que o Senhor já tinha feito, e ele expõe, né, o que vocês querem fazer, quem vocês querem servir. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar nesta noite, o que atrapalha, o que estava atrapalhando o povo de verdadeiramente servir o Senhor, eram as tradições. Queridos, as tradições, o povo de Israel, eles viveram ali no meio de muitas pessoas que não serviam o nosso Deus. Eles viveram muito tempo ali na presença dos egípcios, pessoas que tinham seus deuses, suas divindades, e ali eles tinham os deuses que as famílias ali serviam. E eles viram no decorrer da vida deles, eles pegaram o costume e eles começaram a fazer o quê? A seguir a tradição. Começaram a seguir a tradição. E aí Josué, ele vem falando o seguinte: a herança que vocês receberam dos seus antepassados foram os deuses adorados na Mesopotâmia. Eram os deuses da tradição familiar. Essas tradições já foram importantes para eles, mas agora foram apresentados ao Deus verdadeiro, que agia de forma clara e visível em suas vidas. E eles não podiam ignorar essa nova realidade em suas vidas. Até então, queridos, eles serviam ali uma tradição, viviam ali em cima ali de uma tradição, mas nesse momento aqui Josué, ele apresenta o verdadeiro Deus. Ele apresenta para o povo: olha, se nós chegamos até aqui, foi o nosso Deus que cuidou dos seus pais lá atrás, que nos tirou do Egito, esse Deus que entregou nações e mais nações nas nossas mãos, é esse Deus que tem concedido vitória. E aí Josué, ele fala: agora vocês não têm mais que seguir essa tradição, porque agora eu estou mostrando a verdade, eu estou mostrando a vocês a realidade, eu estou mostrando a verdade, quem é o nosso Deus. E queridos, o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, do versículo 5 a 11, ele também destaca que por muito tempo ele viveu seguindo uma tradição, ele vivia numa tradição. Aí ele começa falando mais ou menos assim: olha, eu fui judeu, né? Ao 8º dia fui circuncidado. Então, tudo aquilo que era tradição, ele cumpria assim à risca. Ele cresceu assim, dentro de uma tradição. Mas no momento que ele encontra com o Senhor Jesus, a vida dele é transformada. Ele começou a viver uma nova realidade, fora da tradição. Queridos, quando a pessoa encontra com Jesus, quando ela conhece a realidade, ela tem que mudar. As tradições não podem mais fazer parte da vida delas. Antigamente, na minha época, que não faz muito tempo assim, as famílias tinham a tradição religiosa, né? Não porque minha bisavó era, minha tataravó era, minha avó, meu pai, e assim ia. Por isso que eu faço, por isso que eu vivo assim dessa forma. Queridos, são tradições que são prejudiciais para a nossa vida. Nem todas as tradições são prejudiciais. Igual a família do meu pai tem uma tradição de uma vez por ano reunir. Os sobrenomes são os Galdinos, os Lourenço e os Silva. E eu não tinha ainda participado desse encontro de família. Então, ano passado, eu tive o privilégio de participar. Então, veio parentes que eu nunca tinha visto. De todo canto da terra, conseguiram juntar toda a parentela do meu pai, minhas tias, velhinhas, primos. E eu fiquei alegre de estar ali participando dessa tradição da família, porque eu pude ver o agir de Deus na vida da família do meu pai. Muitos já aceitaram Jesus. E na hora de tiveram uma oportunidade lá, né, cada um ia falando em nome da família, e o pastor, que é um pouquinho oportunista, nós vamos representar a família do meu pai. Então, nós pudemos pegar um microfone ali, falar um pouquinho do amor de Jesus, no meio dessa tradição da família, falamos de Jesus e cantamos um louvor ali, todos deram as mãos e cantamos o louvor, aquele do Regis da Neve, entra na minha casa. Então, é uma tradição saudável, né? Mas tem aquelas tradições que elas não são saudáveis, não traz crescimento nenhum para nossas vidas, e quando nós conhecemos a verdade, Jesus, nós não podemos mais viver debaixo da tradição. É isso que Josué está falando com o povo. Olha, vocês hoje têm que decidir, porque agora eu mostrei para vocês a verdade, a realidade. Vocês agora conhecem quem é esse Deus, conhecem o caráter desse Deus e o que Ele quer de nós. Queridos, às vezes nós permitimos que as tradições, né, dirijam as nossas vidas.
E essas tradições, ela impede de nós crescermos na presença do Senhor. Essas tradições, elas impedem de nós amadurecermos na presença do Senhor, de nós amadurecermos, de nós crescermos na presença do nosso Deus, amém? Foi o que estava acontecendo com aquele povo ali. Eles ainda estavam vivendo a tradição ali, e por isso eles não estavam crescendo, não estavam ali tendo uma vida com Deus. E por isso que Josué chama a atenção deles. E segunda coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, o que impede, o que estava impedindo ali das famílias verdadeiramente servir ao Senhor eram as pessoas. Está também no versículo 2, no versículo 15, que fala: servir aos deuses dos amorreus. Aqui Josué estava falando que eles estavam servindo os deuses dos amorreus. E esses deuses eram os deuses do povo. Quem eram esses povos, né? O povo, os amorreus. Eles eram um povo que, quando o povo de Deus conquistou a terra, eles ficaram ali. Qual era a ordem de Deus? Era de expulsar todo o povo dali, não era? E aí aquele povo ficou. E eles ficaram, eles serviam outros deuses, e aí o povo de Deus começou o quê? A ser fortemente influenciado por aquele povo que morava ali. Queridos, e ali eram os vizinhos deles, né? Aquele povo que era vizinhos, amigos, né? E a maioria estava ali em volta todos os dias em volta do povo. Agora, trazendo para os nossos dias de hoje, vocês que estudam, ainda estudam, vocês que trabalham, não é fácil nós vivermos no meio de uma sociedade onde cada um tem o seu Deus, né? Cada um adora de uma forma diferente. E aqui, o que estava acontecendo com o povo de Deus, eles estavam sendo o quê? Fortemente influenciados pelo povo dos amorreus. Então, eles estavam certamente vivendo pressão, né? Estavam vivendo sob a pressão do povo dos amorreus, e essa pressão era muito grande. E aí, o que aconteceu? Eles acabaram se adaptando e servindo ali a crença dos amorreus. Queridos, muitas das vezes nós permitimos que a opinião dos outros, né, a tendência da maioria, atende às pressões, a gente acaba atendendo às pressões da sociedade. Vocês já viram? Vamos falar um pouquinho da moda, né? A televisão, ela mostra, ela chama a nossa atenção para uma novidade, uma coisa que está na moda. Quando a gente vê, a gente está o quê? Já usando, né? Assim que funciona? A gente já está usando, a gente já está falando uma frase que a gente ouviu na escola, um coleguinha falou, a gente viu na televisão. Então, é dessa forma, eu fico tentando imaginar a pressão que o povo servia ali, que o povo vivia diante daqueles que moravam ali. Então, nós sofremos todos os dias, né, essa pressão, o que veste, a moda, os lugares que frequenta, os lugares que tem mais evidência. Então, tudo isso vem tentando o quê? Nos influenciar o povo de Deus, né? Os conceitos, os valores que as pessoas têm, queridos, nós também temos os nossos conceitos, os nossos valores, e nada pode influenciar nossas vidas. Nada pode interferir na nossa vida com Deus, na nossa vida espiritual com o Senhor. E o povo, infelizmente, não teve, né, não estava ali firmado, e eles estavam sendo fortemente influenciados pelo povo, pelos amorreus. Então, as pessoas ali estavam impedindo o povo de verdadeiramente seguir ao Senhor. E, queridos, por fim, o terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, onde Josué, no capítulo 15, no versículo 15, no finalzinho, depois que ele expõe tudo, ele fala o seguinte: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Às vezes, o que impede de nós verdadeiramente, da nossa família, verdadeiramente servir ao Senhor, é a nossa palavra firme. Nós tomarmos uma decisão firme. Josué, ele não quis saber ali, primeiro ele expôs tudo para o povo. Olha, agora se vocês parecem mal servir a Deus, diante de tudo que Deus fez por vocês, é isso que Josué estava falando. Agora, se vos parece mal, eu e a minha família, nós decidimos servir ao Senhor.
Queridos, a terceira alternativa que Josué dá ao povo é de servir a Deus, o Senhor, servir a esse Deus com quem eles tinham vivido experiências incontáveis. Olha o que Deus tinha feito na vida daquele povo. São experiências que, se a gente parar aqui para contar, são tantos milagres que aquele povo experimentou, tantas maravilhas que o Senhor fez, que não tem incontestável, né? Parecia que tudo estava indo bem, mas Josué percebe que era preciso tomar a decisão mais profunda sobre o relacionamento do povo com Deus. E, queridos, muitas das vezes nós vivemos dessa forma. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas eu pergunto nessa noite, como é que está o seu relacionamento com Deus? De que forma que você tem servido a Deus? De que forma que você e a sua família têm servido a Deus? Aquele povo, ele estava servindo a Deus aparentemente. Mas havia muitas coisas ali no meio do povo que deveria ser tirada, deveria ser arrancada, para que o povo verdadeiramente viesse servir ao Senhor. E precisou de Josué levar o povo, mostrar as maravilhas de tudo o que Deus tinha feito na vida deles. Que, resumindo, tudo que eles tinham conquistado, tudo que eles tinham adquirido, as cidades, os bens, nada foi esforço da mão deles, mas que tudo tinha vindo das mãos do Senhor. E, queridos, tudo que nós temos, a nossa saúde, o nosso emprego, a nossa casa, tudo que nós temos, queridos, vem das mãos do Senhor. Às vezes você pode dizer, mas eu trabalhei. Mas quem te deu a saúde para você conquistar? Deus. Quem abriu a porta para você do emprego? Foi Deus. Então, queridos, tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos, vem das mãos do Senhor. É isso que Josué estava mostrando, e que Deus estava ali falando com o povo. Que tudo vem das mãos do Senhor. E por isso, o povo devia, de todo o coração, adorar e servir a esse Deus, diante de tantas coisas maravilhosas que o Senhor havia feito na vida dele. Querido Josué, antes de ouvir o povo, ele se posiciona. Ele fala o seguinte: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ele expõe e toma a decisão dele. Eu e a minha casa, nós já decidimos. Nós vamos servir ao Senhor. Josué, diante dessa declaração dele, ele queria mostrar ao povo que a decisão dele não ia influenciar a sua decisão. Depois que ele já tinha tomado a decisão dele, ele falou: o que vocês decidirem não vai nos influenciar em nada, porque eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. E, queridos, o Senhor espera isso de nós também. Que nós tenhamos essa decisão séria, essa decisão concreta, que nós verdadeiramente serviremos Ele com a nossa família. Amém, queridos? Amém! E ele já sabia o caminho que seguiria junto com a sua família. Ele sabia que ele falava: olha, eu vou trilhar o caminho do Senhor com a minha família. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você tem certeza do caminho que você quer caminhar? Você tem certeza do caminho que você está seguindo? Você tem certeza que você está servindo ao Senhor verdadeiramente? Queridos, é isso que o Senhor, Ele quer nessa noite de nós. Que nós tomamos uma decisão real das nossas vidas. Que nós deixemos Ele arrancar ainda de nós tudo aquilo que tem atrapalhado da gente ter uma intimidade com Ele, uma vida real com Ele. Chega de uma vida superficial, uma vida artificial com Deus, mas que possamos estar vivendo verdadeiramente na presença desse Deus maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Queridos, essa é a decisão mais importante das nossas vidas. Ainda que nós falamos, mas eu já estou tanto tempo na presença de Deus, mas nós temos que fazer uma análise. Será que eu estou conforme o Senhor quer? Eu tenho servido ao Senhor conforme Ele quer? A minha família tem servido a Deus conforme Ele quer? Então, que você tome essa decisão com a sua família. Ainda que você sofra influência no seu trabalho, ainda que você sofra influência ali na sua escola, ainda que você sofra influência da sociedade, a gente vê que a cada dia, pela televisão, pelo Face, por todos os lados,
A gente é o tempo todo bombardeado pela sociedade, pelas culturas, as novas culturas, e eles tentam invadir a nossa família, mas nós temos que ter o quê? Ter um pulso firme como Josué teve. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que a sociedade tente mudar, falar que não, que isso é moda, nós podemos ver que é assunto de tanta polêmica, esse casamento de homem com homem, mulher com mulher, que está assolando tanto aí a nossa sociedade. Para a sociedade virou uma coisa normal, mas para nós não é normal, queridos. O povo de Deus não é normal. Nós não podemos deixar as más influências, essa nova cultura, esse bombardeio que está vindo contra as famílias, contra os lares, invadir a nossa casa. Mas nós temos que fazer igual Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Temos que ter uma postura firme. Temos que ter um pulso firme. É isso que o Senhor quer de nós. Amém, queridos? Independente da opinião alheia. É isso que Ele fez. Eu já tomei a minha decisão. Eu vou servir ao Senhor. E eu vou fazer uma pergunta para você responder para Deus. Fica você e Deus. O que você quer? Você tem servido o Senhor verdadeiramente? Você tem servido a Deus da forma que Ele quer? A sua família tem servido a Deus da forma que tem agradado ao Senhor? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E nós vamos estar orando agora com o evangelista Erivelto. E apresenta a sua vida.